seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos, novamente, refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é quinta-feira, o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos Jesus convidando os seus discípulos a ter uma justiça maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus. Isso é bastante interessante porque Jesus não estava simplesmente criticando aquelas pessoas, fariseus e mestres da lei, mas também estava convidando os seus discípulos a darem na sua fé um passo a mais, porque os fariseus e os mestres da lei eram aquelas pessoas tantas vezes criticadas por Jesus por dizerem muitas coisas, por terem o conhecimento da lei, por saberem o que deveria ser feito, mas a maioria das vezes não cumprir, ou seja, pessoas que traziam esta hipocrisia em seus corações e por causa disso se afastavam de Deus. Então, com isso, Jesus queria chamar os seus discípulos a viver a plenitude dos mandamentos. Ouvíamos outro dia o Senhor falar que Ele tinha vindo não para abolir a lei e os profetas, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. E é justamente assim, convidando os seus discípulos para ir além do que aquilo que qualquer outra pessoa poderia fazer, ou daquilo que qualquer pessoa simplesmente faz por estar obrigado pela força da lei. Jesus convida os seus discípulos a se deixar guiar pela lei do amor e pelo seu exemplo. Exemplo que ele mesmo realizou na sua vida, no seu jeito de viver e no seu anúncio do reino de Deus. De alguém que sempre dava passos a mais e que deixava com que o amor fosse a verdadeira lei que guiava os seus caminhos. Por isso, também nós, enquanto discípulos de Jesus, precisamos questionar a nossa forma de viver. Não viver simplesmente como fariseus e mestres da lei, conhecendo os mandamentos, conhecendo o que é certo, mas constantemente fazendo aquilo que nós sabemos que está errado, tendo também uma vida e um discurso marcado pela hipocrisia. Somos chamados a viver e testemunhar a verdadeira lei do amor, que é a outra condição que precisa ser analisada em nossa vida. Se muitas vezes aquilo que nós fazemos em nossa fé é apenas para o cumprimento da lei, ou se nós de fato fazemos por um amor verdadeiro que nos faz e que nos leva a testemunhar a Jesus Cristo de uma maneira plena e mais perfeita. Que o Senhor nos ilumine, abençoe-nos para que nós façamos sempre com muito empenho aquilo que o Senhor nos pede, agindo com amor, vivendo de maneira real a nossa fé e anunciando assim com a nossa vida, portanto, o reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.